Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta, agora aqui na Rádio PH. Fala, turma do Pod Quintas! Mais uma quinta-feira e estamos aqui com uma mesa muito florida e muito linda. Um casal maravilhoso que eu tenho a honra e o orgulho de receber aqui comigo, Mariana Amaral e Zig. Eles que são empreendedores, são casados, têm uma história bem bacana e já vão dividir aqui com a gente. A Mariana, ela tem uma história linda de empreendedorismo, nacional e internacionalmente, que eu sei que ela já importa e já faz tudo aí. E a gente vai abrir um pouco mais, mas eu não posso deixar de falar, né? Toda quinta-feira eu tô aqui lembrando daqueles que nos impulsionam, que nos apoiam para que esse programa aconteça, que é a Lumis Construtora, apresentando o Dueto Office aqui no Pagani, com salas comerciais. Temos também a Grana Sim, uma empresa do Grupo Valora, que trabalha com empréstimos através do seu FGTS, grande oportunidade. E temos também a Personal Terra, que é uma empresa de reformas de apartamentos especializada há mais de 10 anos, que muito em breve vai estar aqui com a gente. Pois bem, muito bom dia não, né? Boa noite, que o nosso Pod Quintas vai às 19 horas, ele é gravado. Mariana Amaral e Zig, tudo bem com vocês? Noite, oi, Pri, boa noite. Novidade pra gente, né? Vamos quebrar esse gelo aí. É a primeira vez nesse microfone, gente? Não, minha não. A minha é a primeira. A do Zig Ele é mais low profile. Vamos lá, vamos desenrolar. E lembrando, né, Pri, que tu também faz parte da nossa história, né? Porque desde que a gente se conhece, lembra que tu tava junto com a gente, né? Lembro perfeitamente. Mais ou menos, né? Lembra mais ou menos. Isso é um bastidor, assim, que a gente não precisa revelar aqui pros nossos, né, telespectadores e ouvintes. O humor engaja, vamos lá. Prazerzão ter vocês aqui, admiro demais vocês, acompanho. Mariana, sou seguidora e apaixonada pela história dela e pelo trabalho. E Mari, então conta pra gente quem é a Mariana Amaral, que a gente conhece, mas talvez a gente ainda não conhece 100%. Quem é a Mariana Amaral? Pri, tu fazes parte da minha intimidade, né? Então não posso mentir pra ti. Não pode. A Mari é uma menina ainda aprendendo um pouco sobre a vida, que começou bem cedo e que, graças a Deus, hoje colhe aí alguns resultados da vida, que começou como vendedora lá aos 13 anos. E queria também agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, principalmente ao lado do Zig. Acho que é uma oportunidade bem legal, principalmente o Dia dos Namorados tá vindo aí, né, Pri? Foi justamente por isso que eu chamei esse casal. E então, eu tô à frente da Mariana Amaral Acessórios, na empresa que leva meu nome há 15 anos. É um pouco engraçado falar, porque as pessoas sempre acham que foi do nada. Acho que a internet, ela traz essa falsa sensação de que ela explodiu agora, foi do nada. E na verdade são 15 anos de Mariana Amaral Acessórios e acho que uns 18 anos no mínimo de vendas, né? Como vendedora, que eu acho que é realmente o meu principal, é o que toca realmente meu coração, é o que eu amo fazer. Principal atributo. Eu sempre vejo te posicionando como vendedor e nós já vamos falar sobre isso. Zig, conta pra gente quem é o Zig. Então, Pri, eu sou um eterno inconformado com as coisas, a metamorfose ambulante que eu falo. Não curto ficar muito tempo parado num lugar só. E vim do direito, sou formado em direito. A vida foi mudando nos nossos caminhos e a partir do momento que a gente começou a nos relacionar, sempre apareceu, né? A gente namorava, depois do namoro mesmo pessoal, a gente começou a ter esse namoro entre as empresas e assim, até contextualizo que eu trago sempre uma analogia muito importante, parece bobo, mas é muito verdade. Existem fenômenos, né, no mundo como o Neymar, como a Anitta, e também existe uma linha de sucessão, né, empresas de sucessão familiar. E eu enxerguei na Mariana muito isso, a partir do momento que tens um fenômeno dentro de casa, como o Neymar, como a Anitta, todo mundo que está por perto acaba auxiliando.
E nessa forma de auxílio a gente acabou profissionalizando para ter algo concreto e acabar não errando, né? A gente tem receios e toma cuidado em relação a tanto ao relacionamento quanto à empresa. A gente acabou formalizando isso, porque é impossível tu ter um fenômeno dentro da tua casa e tu não trabalhar com ele. E não ser impactado. Então a Mariana é um fenômeno, assim como a Anitta tem o head dela que cuida das coisas, é o irmão, o Neymar, a família, os amigos. Eu me vi numa situação assim, eu sou obrigado a ajudar esse fenômeno a impulsionar mais do que ela já é, né? Então, a minha história com a Mariana é essa. Eu acho que daí a gente parte para destrinchar essas histórias. Se eu pudesse dar um feedback para vocês, existe sim 2 fases. Eu acompanho a Mariana desde muito tempo, né? E acho que no mínimo em 5 anos. E dá para ver essa transição da Mariana antes, quando vocês estavam namorando, e depois, quando você assumiu a questão da gestão da Mariana Amaral e tudo mais. Você também vem de um mercado de empreendedorismo que tem, né, o seu negócio e tudo mais. E aí a gente começou a ver um lado mais esposa, mais mãe da Mariana, aquele workaholic continuou, mas de uma maneira muito mais sábia. É o feedback que eu trago já de início aqui. Ai, que bom, Pri. Mas dá pra ver. Que bom que tu percebeu. O teu público com certeza deve ter visto. Ai, que bom. Mari, mas seguindo aqui a minha pautinha, quando que vocês tomaram essa decisão, né? A Mariana já, né, aspira negócio e o Zig vem de um mercado também que tem os negócios dele, enfim, não sei como é que tá hoje, mas quando que vocês sentiram assim, né? Você já fez essa analogia, mas bom, agora chegou um momento. Zig, traz a tua expertise dentro pra Mariana Amaral. Dentro do avião, né? Então, eu sou ligada no 220, eu sou uma pessoa extremamente inconformada e quero fazer tudo ao mesmo tempo e tudo mais, mas eu sempre entendi as minhas limitações, assim, eu sempre percebi no que eu era boa e no que eu não era. A parte burocrática sempre foi algo que eu não curti fazer, né? Como a gente é adulto, a gente acaba fazendo porque tem que fazer, não porque gosta de fazer. E isso, além de me tomar muito tempo, era perceptível pra mim que eu não fazia algo bem feito, né? E sempre ficou muito claro pra mim, eu nunca fui arrogante ao ponto de achar que eu sabia fazer tudo. Eu nunca soube fazer tudo, assim como eu ainda não sei fazer tudo. E sempre entendi que era muito necessário ter alguém pra me ajudar. Eu acho que desde o primeiro dia que eu conheci o Zig, eu falei assim, eu preciso muito ter alguém para me ajudar. Ao longo do nosso relacionamento, ele foi realmente percebendo essa necessidade e acho que ele começou aos poucos me ajudando, se inserindo ali no meu dia a dia, até que chegou um momento que eu disse pra ele assim, eu preciso, pelo amor de Deus, da tua ajuda, da tua força, porque senão eu vou pirar, eu vou surtar. E eu acho que realmente esse era o caminho, eu ia pirar se eu não tivesse alguém para me ajudar, justamente nessa parte mais financeira, de gestão, administrativa. Eu sou uma pessoa muito mais criativa, muito mais dinâmica. Muito comercial, né? Muito comercial. E para mim sempre foi muito difícil, sabe, Pri? Demanda algo simples, me demanda uma energia muito grande. Por mais simples que aquilo seja. Porque não é talento. E eu realmente não gosto de fazer. E o Zig, ele já tem essa aptidão, né? Ele já tem essa questão mais de organização, mais administrativa e tudo mais. Exato. Na verdade, a Mariana, eu conheci... A Mariana, ela já tinha 13 anos de empresa, 12 para 13, eu acho. Uhum. E sempre fez muito bem feito. Mesmo ela falando que não sabe, que não gosta, essa administração sempre foi bem feita. Mas, lógico, precisando de alguns ajustes, como toda empresa precisa. E que ela não tinha mais braços para fazer. Mariana é comercial puro, ela precisa vender, a Mariana precisa criar. E a partir do momento que tu és obrigado a fazer uma gestão mais estratégica, administrativa, financeira, tu não tens tempo para isso. E essa mudança que tu vens percebendo, que tu trouxe, ela é natural, porque a partir do momento que eu peguei essa retaguarda para mim, todo esse back-office eu assumi junto com toda a nossa equipe, a Mariana ficou muito mais solta, né? Então ela ficou solta para a parte de produção, né? Hoje em dia a gente tem umas linhas de produtos exclusivas hoje, porque a Mariana assumiu 100% a parte de produção junto com as nossas gerentes de produção. E acabou que toda essa parte familiar, toda essa parte que ela vem demonstrando também aflorou um pouco mais, né? Por ela ter esse tempo e essa tranquilidade.
Então, isso foi um ponto bem positivo desse envolvimento, né? E vale lembrar também que a gente acaba escolhendo sempre o que mostrar, né, Pri? E para quem trabalha à frente de rede social, para quem tá começando agora e tá ouvindo a gente, ou para quem já tá há algum tempo e tudo mais, a gente a gente escolhe o que a gente quer mostrar, né? E a gente à frente de uma rede social, à frente de um celular, tá amadurecendo muito. É tudo novidade para todo mundo, né? Então, o que eu percebo também é que hoje a Mari, que tá na frente dessa telinha, que já foi muito ativa, já foi mais reservada, já foi ativa de novo, já se reservou, já ficou irritada com aquilo, já cansou, já voltou. Eu tive vários ciclos durante esse tempo, né? Porque eu comecei faz bastante tempo como criadora de conteúdo, digamos assim. Não como eu me deduzo, mas enfim. Além de tudo isso, eu acho que hoje eu tô muito mais madura frente dessas redes sociais, né? Escolhendo, de fato, quais são as brigas que eu quero assumir, né? O que eu quero falar, o que eu quero compartilhar. Então, hoje eu trago isso com mais leveza e acho que com um pouco mais de maturidade também. E a leveza, ela também tá nesse compartilhamento das responsabilidades. Com toda certeza. Né? Porque enquanto você tinha que pensar no comercial, na criação, no próximo lançamento, a rainha dos lançamentos, que nós já vamos falar sobre isso, ela faz um por mês. Deixa todo mundo louco. O checkmate da Anitta, né? Uma música por mês, então aí é um lançamento por mês. E esse compartilhamento, né, das responsabilidades acabou que trouxe a leveza pro relacionamento, né? E como é o relacionamento... Por exemplo, o Zig entrou na Mariana Amaral. Como foi o impacto para as funcionárias, para as colaboradoras? Porque você é muito próxima delas, né? É uma família. É uma família, com certeza. E como não levar, né? Como não misturar, ou como levar isso de uma maneira muito leve? Porque não tem como não falar de trabalho em casa e vice-versa, né? Eu acho que o Zig, acho que a principal expertise dele é a questão de relacionamento humano, interpessoal. E eu acho que ele foi muito inteligente nesse sentido, porque ele chegou sabendo qual era o lugar dele. Ele chegou entendendo que ele era o novo ali. Então, diferente da grande maioria das pessoas que ia querer chegar chegando, tomando seu espaço, dizendo, né, agora tudo vai mudar, ele chegou dizendo, ok, eu sou novo e eu quero aprender com vocês. E acho que ele passou a palpitar depois que ele já tinha alguma inteligência. Isso é uma dica que eu dou pra quem tá começando agora, gente. Palpiteiros de plantão, né? É uma coisa que me incomoda muito. Eu sempre falei pra ele que a pessoa olha pra ti e diz assim, tá, mas por que tu não faz isso? E são coisas muito óbvias, né? Será que realmente aquela pessoa que tá trazendo aquele palpite não passou pela cabeça dela que já foi tentado fazer aquilo que parece tão óbvio pra ela? Então, acho que o Zig, ele foi muito inteligente nesse sentido, né? Antes de falar o que eu acho, eu vou ver por que tá sendo feito desse jeito. E eu acho que quanto mais ele foi fazendo isso, mais ele foi ganhando respeito, admiração, mais ele foi mostrando que ele estava ali para colaborar, para somar. E isso, ao longo prazo, ficou muito nítido para todo mundo que estava ali dentro, que realmente era para somar, né? Não era para agregar. Então, acho que hoje ele realmente ganhou o respeito de todo mundo que está ali dentro. E isso foi genial da parte dele, né? E não é uma tarefa muito fácil, né? Porque eu venho de um ambiente muito masculino. Então, lá em casa são 4 homens, é futebol, é coisa de, assim, aquela Nossa. coisa muito masculina, e eu me introduzi num ambiente de 32 mulheres. De briga de batom. É sobre isso, Então- amiga. É sobre todo mundo ficar na Então, TPM assim, junto. Juntas. ou eu ficava na minha, ou eu ia ser expulso nos primeiros dias, assim. O Zig introduziu um processo ali, a semana do chocolate, que é a semana do Isso. hormônio. Que ele taca de longe. Geralmente é a semana que eu vou para São Paulo, né? Estratégico. Muito bem. Então, é complicado, mas realmente a Mariana resumiu de uma forma muito inteligente. Até hoje, né? Semana passada nós fizemos uma reunião com o nosso time comercial, que são todas mulheres, e eu falo muito pouco, porque eu preciso ainda aprender muito sobre o segmento, porque comercial é comercial em qualquer lugar, porém tem detalhes de cada empresa que tu precisas aprender. Eu não sabia, hoje em dia eu já entendo da joia, linguagem. do banho de ouro, da semi, da biju, então é um caminho que eu tô percorrendo aí, que eu sei que é longo. Engraçado, eu vou aproveitar para dar uma dica para quem tá ouvindo a gente, para quem tá começando, para quem vai, enfim. É uma coisa que a gente sempre fala, nessa questão dos palpites e tal, para quem tá chegando por último. Vou dar um exemplo bem bobo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com muita demanda, eu não tô conseguindo contratar e tal, e aí a primeira reação da pessoa que tá entrando agora, que tá chegando agora, é dizer assim, tá, mas contrata mais, né? O que seria o óbvio. E aí
eu paro e penso, será que a pessoa não pensou que eu já queria contratar mais? Assim, tipo, será que ela realmente pensou que, nossa, que ideia extraordinária! Que ideia extraordinária. É que realmente é um processo que é longo, né? Todos os processos são longos. Então, ok, vamos contratar mais. Beleza, tá tomada a decisão. Isso não acontece do dia pra noite, né? Quem que a gente vai contratar? Vamos passar por um processo seletivo. Será que eu já não tentei e não deu certo, demiti? Então, assim, é muito inteligente, né? Principalmente nesse meio corporativo, que a pessoa ouça muito, absorva muito, entenda muito o que acontece naquela organização, né? O que acontece naquele meio para que aquilo esteja daquela forma. Porque toda empresa tem problemas e todos os problemas são solucionáveis. E muitas vezes quem tá ali dentro não consegue enxergar, mas quem tá vindo de fora precisa ter muita inteligência para entender o porquê que aquilo acontece, né? A cultura que tá enraizada, o que tá acontecendo ali dentro daquele meio para que aquilo esteja naquela situação. De dentro da ilha a gente não consegue enxergar a ilha, né? Então a gente precisa estar fora, realmente. E essa questão do Zig, da entrada dele, ele galgou o respeito e com certeza tinha muito gap. Porque com certeza. Você não consegue fazer tudo bem feito. Então, ele foi assumindo essas suas falhas, que realmente não é o teu talento. Ele foi assumindo e, com certeza, foi trazendo melhorias pro time. E aí, foi conquistando cada vez mais o respeito da turma, né? E a gente nota ainda que tem muita coisa pra melhorar, sabe, Pri? Porque as pessoas que estão começando, normalmente elas têm uma sensação assim, mas eu preciso ainda disso, mas não tá perfeito, mas meu projeto não tá perfeito, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nunca tá perfeito. São 15 anos de história, assim, e tanta coisa falta, e às vezes até coisas simples mesmo, sabe? Falta tanta coisa, o Zig tá conseguindo corrigir erros até primários ainda, sabe? De empresas que estão começando. Só que eu penso assim, né? Se a gente tá onde a gente tá, realmente faz sentido em alguma coisa, né? Talvez para estar ali a gente precisou passar por esses problemas, né? Mas, lógico, precisa ser corrigido e tudo mais. Mas em 15 anos a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Muita mesmo. Mas chegou onde chegou também pelo que fez. Exato. Né? A gente por fazer, né? Por fazer, exatamente. Eu tenho uma frase que todas as vezes eu lembro de você, que você disse assim pra mim. Amiga, faz do jeito... A gente chama de amiga, tá, gente? Amiga, faz do jeito que dá. Não vai ficar esperando tá perfeito. E assim, então toda a vida eu lembro, gente, faz do jeito que dá, como tá, e vai conseguir. E no caminho você vai arrumando. Tem uma frase que em toda reunião eu falo, né? Muitas vezes eu posso te pedir pra fazer um desenho, Pri. Talvez hoje, nesse momento, tu tenhas uma caixa de lápis de cor de 36 cores e uma folha linda pra fazer esse desenho. E tu vai fazer o melhor que tu pode com aquilo. Mas em muitos momentos, o que tu vai ter é um papel de pão e um pedaço de carvão. E tu vai ter que desenhar igual. Então, dentro das possibilidades que tu tem que fazer o melhor que tu consegue. Exatamente. Exato. Bom, o Zig, ele tem um jeito, assim, um pouco mais reservado, um pouco mais tímido. Só em frente às câmeras. Cruzado. E assim, o público, né, o pessoal que te segue, ele é muito atento aos teus movimentos. E aos poucos, você conseguiu, de uma forma bem suave, mas trazer essa persona do Zig pra dentro da tua telinha, o que é muito legal de acompanhar, né? É legal de ver o jeitão tímido dele, com certeza deve ter bastante interação das suas seguidoras. Como é que foi isso? Você foi conquistando, foi natural? Conta um pouquinho mais pra gente como é que você conseguiu quebrar essa barreira. Eu vejo a internet como algo profissional mesmo, sempre vi, desde sempre. Mesmo quando eu compartilho algo pessoal, que eu acho legal, porque realmente a gente vai criando uma relação com quem tá ali te acompanhando, mas eu sempre vi como algo profissional. Eu acho que, assim, ostentação pra mim é chegar num ponto onde eu não precise da internet. Eu faço se eu tenho vontade. E eu não cheguei nesse ponto ainda. Mesmo às vezes negligenciando bastante, mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Então, como eu sempre vi algo profissional, eu nunca senti a necessidade de expor. Isso nunca foi algo... eu não tenho realmente, não tenho em nada assim na minha vida, não sinto vontade não sinto necessidade de expor, mas tem coisas que são inevitáveis, então eu acho que é tudo muito orgânico, sabe, Pri? Não é planejado, não é uma estratégia, não é nada, aos poucos ele tá tão perto de mim, ele faz tão parte da minha vida que acaba respingando nele, mas eu também respeito muito o limite do outro, sabe? Eu acho que ninguém precisa aparecer se não quer, ninguém tem que falar se não quer, ninguém precisa bater foto se não quer, porque realmente pra quem não gosta,
nossa, torna-se muito chato. Mas acontece de uma forma muito, muito orgânica. O Zig, ele é um pouco tímido, assim, em frente às câmeras, mas não é bem o perfil dele. Quem o conhece sabe que ele não é assim. Geralmente nos nossos grupos eu sou mais solto, né? É o mais engraçado. Geralmente mas realmente microfone e câmera pra mim nunca funcionou. Agora tá funcionando um pouco, né? Dada essa questão da Mariana, de ela tá sempre se expondo, né? Por necessidade também. Mas confesso que pra mim ainda é algo que precisa ser quebrado. Aos poucos nós vamos quebrando. Mas tá bom, eu acho que assim, a gente entende os papéis, né? Realmente é um bastidor e assim, é um impulsionando o outro, um levando o outro. E tá cada vez mais evidente essa leveza e esse casal de sucesso que vocês são, tá, gente? Já adianto aqui. Agora sim, vamos lá, vamos falar da rainha dos lançamentos, gente. Que deixa todo mundo de cabelo em pé. Maluco. Que deixa o comercial maluco. Eu deixo que todo mundo adianta doido, as peças antes do lançamento, que já ficam se brigando, que a gente vê lá naquele ateliê. Conta pra gente como é que é isso. Existe um planejamento anual desses lançamentos? Ou não, ou do nada você acorda e hoje eu vou lançar alguma coisa? Explica pra gente um pouquinho mais desse planejamento comercial. Pri, eu como boa libriana que sou, a palavra planejamento e organização nunca estarão na mesma frase que Mariana. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo, hoje eu acordei desse jeito e vai ser isso, e vamos lá, e bora pra frente, acontece. Mas eu acho que a minha principal característica, assim, o que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos, muito mais do que lançamento, muito mais do que qualquer outra palavra que seja comercial, eu acho que eu passei a entender comportamento, né? O que faz, né? Qual é o gatilho? O que faz a pessoa que está do outro lado comprar? O que te gera desejo? O que te faz realmente sentir vontade de comprar, né? E não acho que seja a palavra lançamento, mas a estratégia que envolve esse lançamento, né? O que é um lançamento? É algo que é novo, que a pessoa ainda não teve acesso. Então, acho que muito mais que o lançamento, eu passei a entender qual é o comportamento. Qual o gatilho que de verdade te faz sentir desejo. O que eu consigo ir lá dentro da Pri e fazer com que ela diga assim, cara, eu preciso ter isso, sabe? E ao longo dessa história, aí, acho que dos últimos anos, principalmente pós-pandemia, a gente deve ter feito quantos lançamentos, amor? 18? Quantos meses tem no ano? 24 meses de pandemia, né? E 18 lançamentos. Cara, dá uma... Não. Acho que se foram 24 meses, deve ter uns 25 lançamentos. Meu marketing pode me ajudar com isso depois. É uma base... a gente trabalha com lançamentos ordinários e extraordinários, vamos dizer assim, né? Nós temos um planejamento, sim. Ela fala, apesar de a Mariana às vezes ter que dar uma mudada nele, nós temos planejamento anual, semestral, trimestral. E dentro deles existem os lançamentos chaves, né? Uhum. Porém, as viradas de coleção, essas coisas. Natural. A moda, ela pede, tem determinadas datas que a moda nos impõe, mas nós, em determinados momentos, a gente faz lançamentos extraordinários que, para aproveitar, surfar uma onda daquele momento, seja um produto em evidência, uma linha de produto, ou própria necessidade da empresa mesmo. Pô, a gente tem que trazer alguma coisa nova para movimentar esse mês. Entendi. Né? Então, existe sim uma linha de organização de lançamentos, porém, a cabecinha da Mariana está sempre a milhão ali, e às vezes ela acorda e fala, vai ter um lançamento quando? Hoje. Tipo hoje, que vai ter lançamento Dia dos Namorados. Eu já vi de manhã. Ontem, tipo hoje. Né? Mas enfim, Pri, eu acho que muito mais do que a palavra lançamento é entender como se comporta o teu cliente, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Quem que é o teu cliente, como que ele se comporta e o que ele espera de ti. A gente, como B2B, que é nosso principal trabalho hoje, né? A gente vende para lojistas, nós somos atacadistas. Eu entendo e para mim tá muito claro que o meu cliente, ele quer ter lucro. Hoje, a Mariana Amaral é uma empresa que é um fornecedor de um cliente que de mim ele espera lucro, né? Uhum. Então, ele quer comprar para poder vender, ele precisa de um produto comercial para vender. Uhum. A minha venda, ele não acaba quando eu vendo para o meu cliente. Uhum. A minha venda, ela acaba quando o meu cliente vende, né? Porque se eu vender para o meu cliente e o meu cliente não vender, ele não vai voltar para comprar. É um ecossistema, né? É um ciclo. Então, eu preciso de 2 comunicações. A primeira comunicação é com esse cliente do meio, o B2B, dizendo para ele, olha aqui, eu te garanto que tu vai conseguir vender, né? Se tu fizer a tua parte, obviamente, eu vou fazer a minha, tu vai ter que fazer a tua. Tu vai vender.
vou te dar lucro, e eu preciso conversar com o cliente lá da ponta, o B2C, dizendo assim, tu precisa ter esse produto, olha como realmente ele pode fazer diferença na tua vida. E nada disso, Pri, nada disso não, né? Acho que eu trabalho bastante com marketing, mas realmente é um marketing muito verdadeiro. Tudo que eu comunico de fato, tudo que eu me presto a fazer, tudo que eu falo pro meu cliente, é porque de verdade eu acredito muito, eu acho que vai dar, eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo, né? Então eu acredito muito no meu produto, eu acredito muito no que eu tô vendendo. E eu sei o quanto isso pode gerar de diferença na vida das pessoas. Tanto na vida do meu cliente ali do meio, que vai comprar o meu produto e pode fazer uma nova história da vida dele, como eu já vi muita coisa acontecer, né? Muita coisa mesmo, assim. Eu já vi muitas mulheres mudarem completamente de vida e de patamar vendendo o meu produto. Eu vi lojas saírem de um degrau e irem para outro degrau por causa do meu produto. Eu já vi gente mudando carreira por causa do meu produto. E isso é um motivo de muito orgulho para mim. Eu sinto a responsabilidade disso, né? É o que eu quero continuar fazendo. Sim. E da mesma forma eu vejo mulheres lá da ponta que compram o meu produto e que dizem assim, realmente faz toda a diferença. Me arrumar faz toda a diferença, eu ganhei mais elogios, o meu cliente me valorizou mais porque eu me posicionei de uma forma diferente. Eu falo muito sobre comunicação não verbal e é algo que não é nem que eu acredito muito, é que eu tenho absoluta certeza que faz muito sentido e que isso realmente constrói muita coisa na vida de uma mulher, né? Então eu acho que o lançamento ele vem muito ao encontro disso. Sim, até eu tava olhando aqui que eu anotei na minha pauta pra colocar pra ti o seguinte, eu acho que a maneira como tu coloca o mundo dos acessórios, ela é completamente diferente das outras marcas que eu acompanho no mercado. E tu pretende explorar esse teu jeito todo, Mariana Amaral, de ser em outros mercados, porque você mostrou pro mundo, e pro mundo mesmo, né? Porque você manda pra fora do Brasil esses acessórios que são produzidos aqui, né? Na maioria das vezes. Você pensa em expandir essa tua essência para outros mercados? Eu acho que eu tenho muito ainda a melhorar, Pri, porque eu trabalho massivamente. A Mariana Amaral corre no meu sangue, enfim, ela toma todo o meu tempo. Mas eu gostaria muito de aprimorar a minha comunicação, a minha fala e, de repente, em algum momento, me tornar, conseguir monetizar essa forma de comunicação fazendo muito sentido para mim e para o meu público, né? Tipo, é algo que eu penso, sim, em breve, em conseguir, de alguma forma, de uma forma muito diferente do que tem hoje no mercado, sabe? Sair da inspiração e tornar isso mais... profissional, treinar, talvez. Profissionalizar e tudo mais. Exato, assim, né? Hoje eu vejo a importância do marketing, até porque eu uso muito isso dentro da empresa, né? O marketing de influência, o quanto a gente tem o poder realmente de influenciar quem nos segue. E tudo que eu faço, qualquer dica que eu dou, qualquer indicação que eu dou, é algo muito orgânico, é do que eu sigo. Até outro dia eu falei sobre isso. Eu nunca ganhei nenhum real, não que eu ache isso errado, né? Não tô falando dessa forma, tipo, menosprezando quem ganha, porque eu acho um baita trabalho, respeito muito. Inclusive contrata. Um contrato bastante, vejo quão importante mas eu nunca tive tempo de realmente profissionalizar isso, né? E é algo que talvez em breve eu consiga fazer, porque eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que apesar de muita gente boa começando e ter muita gente boa no mercado falando e se comunicando, apesar disso, ainda o mercado está muito carente disso. Exato. E é uma barreira, né? É uma barreira emocional a questão da comunicação. Bom, nós vamos para o nosso break e já voltamos com esse papo empreendedor e a gente vai falar muito sobre vendas no próximo, depois do comercial. Você está ouvindo Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Confira agora os nossos patrocinadores e apoiadores. Você está querendo realizar, mas anda descapitalizado? Então está precisando de grana sim. Grana Sim, o seu correspondente bancário, especializado em empréstimos na modalidade antecipação de FGTS, o Grana Sim está em Palhoça, mas atende clientes em todo o país. Precisou de dinheiro? Ligue Grana Sim, 0800 009 0026. Grana Sim, crédito de qualidade para todos. Lumes Construtora e Urbanismo apresenta Dueto Office.
Com projeto arquitetônico moderno, salas comerciais de 26 a 75 metros quadrados, auditório com 30 lugares e confortáveis salas de reuniões, o Dueto Office é sem dúvida alguma o melhor endereço para o seu negócio. Dueto Office, o empreendimento comercial mais exclusivo do Pagani, a região que mais cresce em Palhoça. Um empreendimento grupolumes.com.br. Construir ou reformar sempre deu dores de cabeça? Então relaxe. Ao invés de chamar um neurologista, chame um especialista. Agende uma consulta gratuita com a Personal Terra. Reformas e acabamentos em casa ou apartamentos? Ligue Personal Terra 991578747. Voltamos aqui com o nosso podcast, com o nosso programa cast, ou nosso podgrama, como a gente gosta de falar. Mariana Amaral e Zig, esse casal empreendedor maravilhoso. Mariana que tem um legado aí muito bonito com as mulheres e com o mundo da moda. Estávamos aqui falando sobre vendas, sobre marketing, e eu queria colocar para a Mariana como ela se posiciona sempre muito como vendedora, que é a primeira profissão dela. A gente conhece a história dela, né? Que ela iniciou lá atrás, a empresa com R$15, é isso mesmo? 10. R$10, tá? E ela sempre foi muito ativa nas vendas, persuasiva, esse furacão que é a Mariana Amaral. Hoje, né, em termos de vendas no Brasil, eu admiro, assim, fortemente Caio Carneiro. Eu acho que ele é um cara sensacional das vendas. E o Flávio Augusto, que é o do meusucesso.com. Olhando para esses dois nomes, quem te inspira hoje nas vendas, tá? E quais são os pilares básicos da venda? Gosto muito das duas referências, inclusive a gente comprou um curso deles agora, né? Nosso time comercial tá fazendo o curso Vende-se, que é dos dois, porque a gente também admira bastante e assim, ó, surte bastante efeito. São duas referências pra gente. Mas eu vou te falar que eu tenho uma forma de vender um pouco diferente, sabe? Porque eu não sou uma pessoa extremamente incisiva, como o caso ali, que eles ensinam a vender produtos diferentes e tal. Então, pra mim, o principal gatilho é fazer com que a pessoa queira comprar de mim. Fazer com que a pessoa sinta desejo de comprar Mariana Amaral. Então, tipo assim, eles têm uma abordagem muito técnica, que é de extrema inteligência, óbvio, né? Tem muito know-how pra falar. Mas de realmente procurar o cliente, ser incisivo com ele e tudo mais. A nossa pegada é um pouco diferente, sabe? Eu preciso primeiro mostrar o que é meu produto e para que ele veio, para aí sim fazer com que a pessoa sinta desejo de consumir Mariana Amaral, né? Sinta vontade de consumir Mariana Amaral. Então, acho que a minha pegada é muito isso, assim, ó. Primeiro mostrar o porquê que meu produto é bom, né? O que ele faz de diferente na tua vida. E aí sim entender que faz sentido para te comprar e aí fazer um atendimento adequado para ti. Eu acho que depois da internet, a galera acabou esquecendo alguns princípios básicos da venda. Que primeiro é entender quem é o teu cliente. O que ele gosta, assim. Hoje, para mim, é muito claro fazer uma leitura. Por exemplo, se eu tiver... Apesar do nosso negócio ser atacado, eu tenho uma loja de varejo que fica em Jurerê Internacional, né? Que eu tenho uma sócia lá, a Fê. E eu fico muito atrás do balcão, principalmente no primeiro ano. Eu sempre gostei muito. Pra mim, aquilo ali é a maior faculdade que existe na vida, sabe? É tu ver o cliente da ponta chegando, entender quais são as objeções, entender o que ele tá procurando e tudo mais. E pra mim, o primeiro ponto é fazer aquela leitura. O que esse cliente gosta? Qual é o estilo dele? Ele é mais descolado? Ele é mais ousado? Essa mulher, ela gosta de chamar atenção, essa é um pouco mais discreta. Como que eu posso fazer esse atendimento? Acho que todo atendimento precisa ser muito personalizado, sabe, Pri? E uma regra não se aplica a todos os clientes. Então, tem clientes que precisam de muita atenção. Eu sou uma cliente, por exemplo, que eu não gosto de nada muito incisivo. Então, eu levo muito isso para minha equipe. Não é todo cliente que gosta de ser atendido dessa forma, né? A gente precisa entender e identificar qual é o perfil de cada cliente. E a internet fez com que a gente fala sobre escalar, e aí entender um método, vamos fazer agora sim para todo mundo. Não funciona. É muito mais complexo do que as pessoas vendem, sabe? Mas também não é tão difícil assim, tu entender. Acho que quando tu entende bem o teu produto e o teu cliente, tudo fica muito mais fácil, fica muito mais orgânico a venda, sabe? A palavra para mim seria conexão. Exato. Né?
Eu também não acredito nessa questão da modernidade, da internet, desculpa, Érico Rocha, mas de 6 em 7 para mim não se aplica para todo mundo. Não é simplesmente você pegar uma metodologia, aplicar e pum, vai dar certo para todo mundo. As pessoas, elas necessitam dessa humanização, dessa aproximação e dessa conexão. Não adianta. E existem necessidades diferentes, né? Eu sou uma pessoa que sou prática, sou rápida, não gosto de bajulação, só que tem pessoas que são sensíveis, que necessitam de detalhes, e a grande sacada é você se conectar com a individualidade do cliente. Qual foi o gatilho, Mari, que tu encontrou? Porque tu falou muito de gatilho, de despertar esse desejo, né? E o lançamento em si, ele é um momento de desejo, ele é um momento da promessa. Como que tu consegue atingir para despertar esse desejo das clientes, seja do teu B2B ou do teu B2C? Quando a gente fala de lançamento, a gente fala de expectativa, né? Quando eu tô falando de lançamento, as pessoas ficam assim, ué, o que vem por aí? Então, o primeiro gatilho é despertar a curiosidade da pessoa. O que mais que ela vai trazer? Nossa, o que é tão diferente assim, né? E aí, quando tu gera esse primeiro gatilho de expectativa, tu não pode frustrar o teu cliente. Então, isso pra mim é algo muito claro. Essa é uma metodologia minha, que eu criei. Então, eu penso assim, beleza, eu tô aqui falando que eu vou lançar, eu tô aqui falando pra Pri, eu vou lançar. E a Pri tá lá me acompanhando todo dia. E aí, eu vou lá e lanço. Então, pra mim, a primeira responsabilidade será que a Pri vai realmente ficar surpresa com isso que eu tô mostrando pra ela? Então, esse é o nosso principal objetivo, né? É surpreender e encantar o maior número de pessoas. Então, eu acho que assim, quando tu faz uma promessa, entrega mais do que tu prometeu. Então, no meu lançamento, sempre o que eu penso é o seguinte: o que eu posso fazer além do que eu já fiz pra entregar mais, né? E lógico, quanto mais lançamento a gente faz, mais a nossa régua sobe, mais o cliente tá esperando, mais tu tem que surpreender. Então, essa é uma das nossas dificuldades, né? Mais lançamento, mais expectativa. Então, acho que quando a gente fala de lançamento, o primeiro gatilho que a gente tem que pensar primeiro aquela questão assim, o que será que vem, né? Um suspense, a curiosidade. Depois é a gente despertar, mostrar realmente, dizer assim, uau, eu vou te encantar, eu vou conseguir te encantar, né? De alguma forma eu vou te pegar aí. E aí, depois disso, a gente começa a mostrar o produto um pouco mais, a explicar o porquê daquele produto, porque não faz sentido também só tu lançar mais um produto no mercado, mas o porquê tu lançou aquele produto, né? Da onde que tu tirou? Foi da tua cabeça? Né? Por que aquilo pode realmente se transformar e mudar? E aí começar a explicar para a pessoa por que aquilo pode fazer sentido para ela. Acho que é mais ou menos isso, né? E o seguinte, né? Antes de qualquer estratégia de marketing, comercial, de venda, o mais importante é o produto. Então, hoje a Mariana Amaral Acessórios, ela preza pela qualidade e exclusividade. Então, nós temos os produtos mais exclusivos do mercado, da nossa região, e os produtos de maior qualidade. A gente tá uma semana sim, uma não em São Paulo, porque nós temos mão de obra específica lá. Então, nós temos pessoas trabalhando pra gente lá, e toda... É chato, é complicado, né? Toda semana a gente vai pra lá, fica 3, 4 dias, uma semana sim, uma não, né? E justamente para conferir o nosso processo de banho, nosso processo de solda, as fundições, da onde vem o bruto que a gente transforma na joia. Então, assim, de nada adiantaria a gente ter um baita de um marketing, um baita time comercial com um produto ruim. Isso eu trago da época dos restaurantes, que eu fazia gestão de restaurante, que a gente pensava em putas estratégias de marketing, vamos chamar 200, 300 pessoas por noite, e às vezes esquecia o produto, e a alimentação, jogava tudo a perder. A gente fazia um baita do evento, chegava lá, o chefe de cozinha não estava alinhado, fazia qualquer coisa, a comida saía ruim e jogava tudo a perder. Então é o que eu trouxe, alguns erros de lá, tentando. A Mariana sempre prezou pela qualidade, né? Isso é indiscutível, mas cada vez mais a gente bate nessa tecla, assim, produto tá acima de tudo, assim. Tu perguntou sobre algumas referências, né? E uma grande referência hoje na minha jornada é a Nativosa. Eu falo muito dela, né? Enfim, e eu tenho muito ela como exemplo, né? Ela sempre falou, e algo que para mim também sempre foi muito claro: o topo da pirâmide precisa ser o produto.
Mas marketing, estratégia, que são palavras que estão na moda. Nada vai adiantar se tu tiver um produto ruim. O teu produto, ele tem que ser muito bom. Inclusive, a Jubu Delon, que a gente estava falando dela aqui agora, que é uma grande referência também. Sempre falei, amiga, tu não precisa fazer muita coisa, só tu dar o teu produto pra pessoa comer. Ela vai comer, ela vai entender por que tu é um sucesso. Indiscutível, né? É algo indiscutível. Então, assim, quando tu tem um bom produto, tudo fica muito mais fácil, né? Então, assim, as pessoas acho que hoje estão perdendo muito tempo em como editar vídeos. Como fazer isso? Como... Sabe aquele mercadinho pronto, né? Como vender muito? Como nananã? Como se fosse uma receita de bolo. E não é. É o produto alinhado com o cliente. E outra, absolutamente nenhum... Isso é libertador, tá, Pri? Nenhum produto é pra todo mundo. Nenhum. Não. O meu produto, ele não é pra todo mundo. O teu também não é. Não é. E outra questão, assim, que é uma dor de muitos clientes, que eu escuto bastante isso, principalmente na internet, é o seguinte. Ai, Mari, mas eu vendo isso e as pessoas acham caro. Cara, se as pessoas acham o teu produto caro, realmente é porque as pessoas não estão entendendo o teu valor. E não é tu que precisa ficar explicando. Tu precisa se aproximar e fazer com que as pessoas que entendam o valor do teu produto estejam se conectando contigo. Então, tipo, se muitas pessoas, não são as pessoas e todas as pessoas, porque isso é uma crença, né? O mundo existe tem muita gente no mundo. 7 bilhões de pessoas no mundo. É porque a tua entrega não tá condizente com a pessoa que tu precisa impactar. E isso, pra mim, hoje é muito evidente. A estratégia, ela precisa estar toda amarrada. Não é um ponto. É multifatorial, sabe? Então, não é só sobre saber editar vídeo. Não é só sobre inteligência emocional. Não é só sobre estratégia de venda. Não, é sobre tudo. E cada negócio, Pri, apesar de que muitas regras valem para muitos negócios, né? Mas cada negócio é muito único, né? É muito peculiar. Muito. É muito peculiar. O cliente é muito diferente. O comportamento é muito diferente de cada negócio, né? Eu acredito que parte do princípio de definição do teu público, né? Exato. Mas Mari, as pessoas estão falando que é caro. Com quem você está conversando? Exato. Para quem você está comunicando? Se você não tem essa definição de público-alvo, de geograficamente onde ele está, ou nicho, ou perfil e persona, para você aprender a se comunicar, com certeza para quem você está vendendo, eles estão achando que é caro. Eu aprendi, eu ouvi uma história uma vez e isso sempre me fez refletir muito, né? Uma loja, que eu não vou citar o nome, enfim, ela vendia alguns produtos, eram produtos, inclusive, para classe A, B, e dentro desse produto existia o produto mais caro da loja, que era uma mala de viagem. E aquela mala de viagem estava em estoque, era muito difícil vender aquela mala, né? E aí o gestor chegou lá e falou, cara, mas por que não vende essa mala? E o vendedor respondeu, porque ela é muito cara. E aí o gestor, né, falou para a vendedora, mas ela é cara para quem? Para quem que ela é cara, né? É muito importante a gente entender que o carro que custa 10 mil, ele te leva no mesmo lugar que o carro que vale 1 milhão, 2 milhões. Exatamente, tem a mesma função. Mas existe gente que está disposta, ou que pode, ou que sonha com o de 1 milhão, mas só pode ter o de 10 mil. E existe gente que tem dinheiro para comprar 10 carros de 1 milhão, de 2 milhões. Então, assim, entender quem é o teu cliente, o que faz sentido para ele, sabe? Porque tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. Para quem quer pagar barato e para quem quer pagar caro. Só precisa alinhar a tua comunicação. O barato e o caro também é uma questão de percepção. Né? Muito relativo, né? Eu sempre falo essa frase de que eu não tenho um produto para todo mundo, eu não me comunico para todo mundo, e eu sei exatamente com quem eu me comunico, eu sei exatamente o meu nicho. Porque senão você se torna um empreendedor, um empresário, um líder que quer que seja frustrado. Você não, Jesus Cristo não agradou todo mundo, o homem mais perfeito que teve na Terra não agradou. Você, humano cheio de erros, como a gente nasce, vai agradar? Não é assim. De jeito nenhum. Então, pra mim, é um dos primeiros pontos que você tem que ter ao entrar num mercado, é saber com quem exatamente você vai se comunicar e começar a estudar o comportamento dele. Exato. Trazendo para essa linha de marketing digital, o que seria muito importante para quem está começando agora? O que seria um grande pilar para ela estudar e entender sobre o marketing digital, que aí com a pandemia ele, né, trouxe aí um avalanche de modernidade e adiantou tudo o que nós iríamos viver em 10 anos no mínimo, né?
a palavra para mim, para o marketing digital hoje é autenticidade. Eu acho que a rede a gente está cada vez mais recebendo muita informação. E muita informação igual, né, Pri? É um tal e tudo se torna muito cansativo, muito rápido, né? Então, assim, a autenticidade é que vai te aproximar. E aí, depois que tu for autêntico, que tu entendeu o teu cliente, que tu tiveres a proximidade com ele, tu começa a entender o que ele quer consumir, sabe? Eu acho que muito mais do que qualquer curso que existe na internet é quem eu sou, com quem eu quero falar, né? E o que eu tenho para agregar na vida do outro. Qual é a dor do teu cliente, né? Muito antes de eu entender qual era a dor do meu cliente, eu era uma pessoa que solucionava problemas para todo mundo. Quando alguém chegava para mim e dizia assim, eu tenho uma festa para ir, Mari, qual roupa que eu uso, né? Sempre foi assim, desde sempre. Peraí que eu vou te ajudar. Isso sempre não era como um negócio, era por puro prazer, né? Poder ajudar realmente. Poder, de alguma forma, ser útil para aquela pessoa. E a gente precisa ser útil, né, Pri? Muito antes de pensar em ganhar dinheiro com isso, a gente precisa ser útil. Porque quando a gente é útil, quando a gente serve realmente de forma genuína, a gente entende o que o nosso público ele quer e o que ele precisa. Começa a ficar muito claro pra ti. Só que as pessoas elas estão tentando fazer isso da forma inversa. E eu acho que é aí que tá o problema, sabe? Também concordo. A gente tem e deve ser intencional, mas eu sempre falo aqui, inspiração não é cópia. Exato. Tá? Você não precisa fazer mais do mesmo. Você não precisa fazer a ondinha, a modinha, a trend do momento, porque se isso não condiz com a tua essência e com a tua personalidade, com o teu jeito e tudo mais, coloca a tua essência no primeiro lugar. Te inspira, mas coloca a tua essência. Eu acompanho a Nath do tempo do blog lá, do F-Hits também, sou apaixonada por ela e vejo que você sim se inspira nela, mas você não copia em nenhum momento, tem toda a tua essência, nem a tua bagagem de tempos. Então, acho que é isso que a gente precisa, primeiro pilar para o marketing digital. Muitas pessoas me inspiram, né, de todos os nichos. A Nath vem aí no nicho da moda e tudo mais, mas, por exemplo, outra grande referência para mim é a Lara Nesteruk. Consegui me ver vendo ela toda a vida. O arquivo. Assim como também tem a que fala de humor e que eu adoro também esse tipo de entretenimento, né? Adoro muito. Então, de cada uma a gente vai pegando, né? A gente é um mix de quem a gente mais convive, então eu prefiro conviver com pessoas inteligentes. Mas, ouvindo vocês falarem sobre o marketing digital, o que a gente aconselharia para as pessoas que estão nascendo agora dentro desse meio, vou ser repetitivo, mas vou falar de novo, produto. Porque de nada adianta a gente conversa muito, eu e a Mariana, sobre isso, né? Eu vou trazer um pouquinho da palavra autoridade junto com o produto. A gente está falando da Nath Voz, a gente está falando da Lara Nesteruk, porque essas pessoas elas têm muita autoridade que elas falam, baseada num excelente produto. Então, assim, hoje a gente vê muito do marketing digital, as pessoas quererem ensinar algo que elas não sabem, elas leram, elas não passaram, elas não... não viveram, né? Vivenciaram. Então, assim, hoje tu ouve um podcast, tu ouve as mesmas frases que tu ouve no podcast aqui, tu ouve naquela lá, porque as pessoas abrem o podcast com um livro aqui e vão tirando frases dali e nunca fizeram aquilo. Então, assim, tu tendo um produto e a autoridade, o resto, ele vai fluir sozinho, com toda certeza. E também acho que se comunicar em rede social, também, Pri, a gente precisa aceitar que também não é para todo mundo, né? O que eu vejo também é assim, muita gente se obrigando a fazer algo, porque você tem que ter a cara do seu negócio. Assim, eu acho genial se tu conseguir ter a cara do teu negócio, mas se tu não conseguir, faz de outra forma. Existem outras formas para fazer, existem pessoas que podem fazer isso por ti, que tu pode contratar, que tu pode pagar, porque outro dia eu recebi uma assim, cara, se eu for fazer tudo o que tem que se fazer na internet, eu não consigo produzir o meu produto. Era uma artesã. E de verdade, é fato. Muitas vezes a pessoa precisa aceitar que assim, cara, às vezes eu não tenho carisma, às vezes eu não tenho saco, às vezes eu não tenho perfil. Não tenho esse perfil e eu posso focar realmente fazendo um produto massa e eu posso contratar ou eu posso chamar uma amiga para me ajudar, se for o início. Simplesmente entender que, tipo, não é pra mim, não é pra todo mundo. Isso também não é pra todo mundo. Porque eu vou te falar, tem que ter paciência, tem que respirar fundo muitas vezes, precisa de tempo, muita tolerância. Então, acho que tem muito disso, sabe?
A gente tem alguns cursos, como eu pesquiso muito sobre moda, parece muito curso pra mim ali no patrocinado, né? Crie a sua marca de semijoia. Seja um gigante da semijoia. Parece pra mim vários, assim. Eu começo a olhar por curiosidade. E eu te falo, assim, 90% do que eles ensinam ali, se eu fosse fazer um curso, que eu não vou fazer, mas se eu fosse fazer um curso de crie sua marca de semijoia, 90% das coisas eu diria, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Sabe? Porque não... É exatamente o que o Zig disse. Cara, se a pessoa realmente fosse um gigante da semijoia e ganhasse milhões, ela não estaria ali. Não. Ensinando aquele curso, porque ela não conseguiu construir a marca dela de sucesso, entendeu? Então, assim, ela não sabe fazer. Ela acha que é assim, porque alguém disse, ou porque ela tem algum conhecimento, ou porque ela conhece algum fornecedor. Mas não é daquele jeito que funciona, sabe? Essa, óbvio, a minha opinião, acho que a gente tem que estudar sim, tem que se apropriar sim, mas o que pra mim funcionou muito, e é incontestável, eu sei que existem outros casos, mas o que funcionou muito pra mim foi entender que a gente começa pequeno. E eu acho que é isso que falta hoje pras pessoas, sabe? Porque fulano é milionário, porque ciclano é bilionário, e nananana. Eu nunca comecei querendo ser milionária. Eu comecei querendo vender, ter um produto legal e vender. E foi tudo tão tranquilo, foi algo que foi tão gradativo que eu consegui de fato construir alicerces, sabe? E eu acho que hoje a minha empresa, ela tá onde tá, porque lá atrás eu construí esses alicerces. Hoje eu tenho uma empresa sólida, financeiramente saudável, sem dívida, porque lá atrás eu soube ser pequena. Eu soube ser pequena. É o que eu sempre falo aqui, tá? Tudo que começa grande é monstro, não vai. Tudo precisa ser gerado, né? Tudo precisa crescer. Então, reconhecer que você tá começando, que é o início, é fundamental, até para você aprender com seus próprios erros, né? A gente não desmerecendo que tem muito curso bom no mercado. Sim, com certeza. Porém, tem muita gente que nunca teve resultado e cria um método exclusivo ou coisa parecida, mas que nunca se desenvolveu, que nunca nem aplicou, né? Nunca testou a aplicabilidade daquele produto. Então, realmente tem que ficar muito atento a essas ofertas aí. E essa geração dos likes, da disputa da atenção e do gerar conteúdo também não é pra todo mundo. Eu sempre falo aqui, 3 diquinhas de mimimi que não te serve pra nada, não adianta nem tu perder o teu tempo pra ir ali na internet e ficar colocando, porque não vai agregar valor nada na vida do outro. Ou então aquele post que começa com a frase que alguém deu a dica. Sei lá, você sabe 3 formas de fazer isso. Ou sabe aqueles posts de quem ensina a fazer e todo mundo copia aquelas dicas? Não faz sentido. Mas pra mim o pior de tudo é quando falam em faturamento. Nosso grupo, vamos dizer que é uma agência de marketing, nosso grupo já, né, com as pessoas que nós estamos gerenciando, faturou 2 bilhões. E eu converso muito, né? Porque eu curto essa questão dos números e mesmo se não curtisse, é uma obrigação do empresário analisar. Faturamento é ego. Então, assim, nós temos alguns amigos, né, que vivem falando por aí, meu grupo faturou não sei quantos milhões no ano e não sei o quê. Daí a gente pergunta, tá, e aí, quanto que lucrou? Sobrou quanto? Então, até na semijoia, né, volta e meia a gente recebe uns patrocinados. Aprenda a vender 100 mil, faturar 100 mil em semijoias por mês. Eu queria. E com dicas, dicas que a gente faz as contas assim, ó, conta burra, fala assim, pô, se fizer tudo isso que a pessoa tá falando, vai faturar 100 mil, beleza? Mas quanto é que vai? Qual que vai ser a despesa? Então, assim, ó, primeiro lugar, é lucro, é visualizar o lucro. Não adianta de nada tu faturar 1 milhão por mês e não lucrar um centavo, né? Então, ficar assim, devendo, né? Pessoal, pelo amor de Deus, faturamento é ego, foca no lucro. Essa questão do número, do faturamento, ela tem relação muito também com uma pessoa só focar no número, né? Você tá vendendo número, você tá focado muito no número. E você não vende número, Mariana. Eu acho que... eu não sei se eu acho... Enfim, eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas eu penso que a galera que vende muito esse número é porque quer estar no capital aberto, é porque quer um outro nível de empresa, né? Então, assim, não é o meu negócio.
Eu quero crescer, quero ser boa no que eu faço, quero ter mais clientes, quero clientes felizes. E eu acho que isso sempre foi engraçado, porque um dos meus grandes erros como empresária sempre foi não focar nos números, né? Porque quando eu ia para uma feira, por exemplo, tava todo mundo, vamos levar quantos produtos, vamos fazer isso aqui. Não sei, será que o cliente vai gostar? E eu lembro que a primeira feira que eu não fui, a minha pergunta era assim, fulana gostou? Ela gostou daquele produto? Porque aquele produto eu achei muito a cara dela. Tá aí, e o que as pessoas disseram a respeito da nossa coleção? Então sempre foi, e não isso não é marketing, é algo que é meu, eu sempre quis surpreender o cliente. Pra mim, o mais valioso que existe é o cliente chegar pra mim e dizer assim, Mari, eu vendi tudo em 2 dias. Mari, foi um sucesso. Mari, meu Deus, que lindo que tá isso. Mari, eu amei. É lógico que eu também gosto de ouvir feedbacks negativos, porque é o que faz a gente crescer. Já ouvi muito, já cresci muito, já errei muito, Pri. Meu Deus, se a gente fizesse um dia só pra falar de erro, não ia dar tempo. Não, mas a gente vai falar agora de erro, porque o que acontece? Esse programa, ele nasceu ele é o contrário do que a gente tem no mercado. A gente fala muito do que dá certo e a gente inspira muitas pessoas. Mas, na realidade, o Negócios de Quinta, como ele foi chamado inicialmente, foi pra contar o seguinte. Você que é de primeira, um dia já foi de quinta. Qual é a história de quinta categoria que vocês têm pra contar, que é uma grande lição, um perrengue, muita feira, já contasse que já tivesse que limpar e tudo mais? Conta pra gente um perrengue grande aí que é engraçado, enfim. Primeiro, assim, acho que contextualizo dizendo assim, eu sempre fui a pessoa que faz o que precisa fazer, não importa o que é, né? Então, assim, ao contrário do que os grandes CEOs aí falam, que tu tem que fazer o que tu foca e tal. Se eu realmente hoje precisar colar uma etiqueta ou ajudar o meu time ou fazer com que o negócio ande, pra mim não tem problema nenhum, né? Então, eu já fiz de um tudo nessa vida e já tive muitos erros, já paguei preços altos, assim. Eu digo e aconselho que quem quer começar a empreender, primeiro de tudo, cuida da mente, né? Porque tu vai lidar com tanta coisa vai acontecer e é inevitável, tanto erro vai acontecer. E eu sou uma pessoa extremamente prática, né, Pri? Então, assim, errei, pronto, fechou. O que eu faço agora pra arrumar e tal? Então, eu sou muito assim, né? Tenho várias histórias, vamos ver se o Zig lembra de alguma aí pra falar. Não, o ideal é contar umas do início, assim, né? Que são mais pesadas, histórias de terror. Eu vou contar uma que eu acho que foi uma grande... que os meus perrengues, eu peguei uma seleção jogando a Copa do Mundo já. Então, meus perrengues, eles são chiques. Copa de 94 já, né? O da Mariana, a Mariana pegou o perrengue raiz, né? Quando eu falo ali sobre as questões óbvias dos palpiteiros, né? Enfim, um grande problema que eu tive lá no início da minha empresa, quando eu comecei a crescer, e isso é uma questão que eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar, a gente tem dificuldade de encontrar bons fornecedores, né? O mercado, ele é carente de bons fornecedores comprometidos e tudo mais. E lá no início, quando eu comecei a crescer, eu comecei a ter muita dificuldade com fornecimento de matéria-prima. Então, por exemplo, metalurgia, que é um processo extremamente demorado e tal, de fazer uma borracha, enfim, é algo bem complexo. Os meus fornecedores não davam conta de me atender. E aí eu ia crescendo, aumentando os meus pedidos e aquilo nunca chegava. E isso era algo que travava muito meu processo produtivo. Não era só sobre contratação, era sobre recebimento de matéria-prima. Mari, mas por que tu não foi atrás de fornecedores? Porque o mercado era carente, existia uma dificuldade dentro desse contexto, né? E aí eu tive uma brilhante ideia. Se ele não consegue me atender, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que ele faz. Essa foi a minha brilhante ideia. Eu vou abrir uma fundição e eu vou dar conta. Vou eu me auto-atender, né? Porque eu vou ser maravilhosa. E aí, assim, eu fiz, né? Encontrei em São Paulo um profissional que esse realmente era o meu principal problema lá naquele início. Encontrei em São Paulo um profissional capacitado, trouxe pra cá, montei uma fundição, estruturei toda uma equipe, um outro time, enfim, comecei a produzir. No início, muito que bem, tudo certo e tal, até que chegou um momento que, com a inexperiência que a gente tinha uma outra pessoa que era responsável por cuidar, né? Eu nem me envolvia nesse processo, porque era uma segunda empresa. Eu comecei a delegar tudo e tal, eu comecei a receber esse material. E um belo dia, para uma feira, a gente recebeu, assim, um lote muito grande. A gente recebeu o lote, começou a montar as peças muito rápido para poder levar para essa feira. O que acontece, Pri? Nesse transporte, quando eu cheguei na feira, eu comecei a ver as peças quebradas, e quebradas no meio, quebrada no meio. Meu Deus. De um metal. Eu falei, não, imagina, isso deve ter sido no transporte, ou a gente que fez, né? E aí, quanto mais o tempo passava, as peças iam quebrando, de forma instantânea, assim, muito simples, quebrar até se esfarelar. E aí a gente vendeu aquela coleção inteira.
vendeu muito e tal, tipo, mais de 10 mil produtos, vamos botar aí. Só que todas as peças quebraram, Pri. Todas. E não era um quebradinho, era tipo quebrar, esfarelar, assim. Era um problema muito sério mesmo de qualidade, né? E aí eu pensei, cara, e agora? Óbvio, eu tive que reembolsar todos os clientes e tal, mas até quando tu tá construindo uma história, tu explicar que aquele foi um erro pontual, o cliente entender que realmente não vai acontecer novamente porque agora eu aprendi. Tu recuperar a confiança não é fácil. Recuperar a confiança, entender qual foi o processo, identificar onde estavam esses produtos, identificar qual foi teu erro ali da produção. Será que eu tenho um produto assim ainda? E agora, como é que eu faço para repor meu estoque? Porque todo o estoque que eu tenho de produto, ele tá com esse mesmo defeito. E agora, eu faço como? Então, aí foi algo muito sério que eu passei, assim, na minha empresa. Acho que foram, tipo, uns 6 meses de muita dor de cabeça, assim, ó. Muito, muito, muito perrengue, muito trabalho. Isso acho que foi muito severo. Outro problema muito sério que eu... E aí tu aprendeu que não, que aquilo ali não era a tua Foca expertise. no que tu sabe fazer e deu e pronto. E aí ali eu aprendi realmente muito sobre. A gente já teve vários, né, enfim, vários problemas, né, mas... outra questão também que eu tive muito séria foi com gestão. Eu sou uma pessoa que eu sei me relacionar muito bem, mas muitas vezes acho que a maturidade me trouxe um posicionamento diferente. Eu não aprendi a ser gestora, eu nunca soube ser chefe, eu sempre tratei tudo com muita amizade e tal. E isso foi, sim, um grande problema para mim. Hoje, ao longo do tempo, eu percebo. Naquele momento, um pouco menos experiente, acho que eu não ficava tão claro para mim. Hoje é muito claro o quanto isso me atrapalhou ao longo desse processo, ao longo dessa jornada. Posso apontar um erro? E esse erro não é só nosso, é um erro de todo empreendedor, todo empresário, que é um erro em relação à contratação. Eu vejo acho muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Hoje em dia o pessoal está cada vez ficando mais ligado nisso, né? Até porque a internet está trazendo bastante essa questão das pessoas, né? Mas a empresa, seja nossa ou qualquer outra, a partir do momento que vai fazer um processo seletivo, ela tem que levar aquilo a sério. Porque o que acontece na vida real? Porra, abre a vaga aí para produção. Manda aí currículo. A gente não dá muita importância. Pega currículo, deixa eu ver aqui. Nem vê a pessoa. Pô, gostei. Chama aqui, faz um teste. Sem entender quem é aquela pessoa, sem entender a essência, sem entender o que ela pode te causar no futuro. Então, assim, a Mariana Amaral lá atrás cometeu alguns erros em relação à contratação de pessoas. Eu não estava presente, mas é uma dor que a Mariana já me passou. Nós já cometemos erros na atual gestão também. E a gente pretende não cometer mais. Porque é um erro que, primeiro, custa caro. Segundo, ele te coloca uma pessoa que às vezes não tem a essência, a capacidade dentro da tua empresa. Não entende a cultura, que isso é bem importante, a gente deixar muito claro a nossa cultura, né? E é um erro que eu acho que de todos, junto com de produto, né? Porque eu acho que a partir do momento que tu vende produto, existem erros de produção, né? Apostas que a gente faz em determinado produto, mas tá dentro do jogo, é isso aí, tá na margem. Acontece. Mas eu digo que o principal para mim ainda são pessoas, porque são elas que vão fazer rodar a máquina, e se tu errar muito em relação às peças da tua equipe, tu vai ter um problema muito sério para frente. Algo que foi libertador na minha jornada é entender assim, isso foi depois de um processo de coach que eu fiz com a Rô, foi libertador. A Rô estará aqui com a gente no dia 29. Arrasou. Foi entender que, tipo assim, eu lembro que um dia eu sentei na frente dela e eu comecei a reclamar de alguns colaboradores, né? E eu comecei a dizer, Rô, mas isso e aquilo, e olha só o que aconteceu aqui e tal. E ela me olhou e ela disse assim, Mari, quem contratou essas pessoas? Aí eu disse assim, eu. Mari, quem pode demitir essas pessoas? Aí eu falei, eu. E aí ali virou uma chave muito grande na minha vida. Eu comecei a entender, Pri, que a Mariana Amaral Acessórios é o meu sonho, é a minha vida, é o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer crescer. Ninguém é obrigado a sonhar como eu. Não. Ninguém é obrigado. Mas eu tenho o poder de escolher quem vai estar comigo nessa jornada. Então, se eu identifico que, por exemplo, a Pri, não faz sentido pra Pri estar ali, que ela não quer estar ali, que ela tá fazendo algo que ela não gosta, eu não tenho por que manter a Pri ali. E não porque a Pri tá errada, é porque ela vai viver uma outra história. E tá tudo bem. E durante muitos anos eu tentei fazer com que as pessoas enxergassem que aquilo era bom pra elas. Entendi. Eu passei por muitos anos, assim, pegando pessoas dizendo assim, peraí que eu vou te mostrar.
de forma indireta. Olha só, tu tem que fazer desse jeito, é assim que tu tem que atender um cliente. Olha só, tu precisa fazer assim, olha aqui. Tu precisa de... Olha só, tu tá vendo que é assim que se faz? E aí eu ficava muito frustrada, porque quanto mais eu tentava mostrar, mais energia eu gastava, mais as pessoas não conseguiam internalizar aquela mensagem. Não se conectavam com isso. Exato, e assim, isso foi um desgaste muito grande durante a minha vida. Hoje, assim, essa chave virou. Pra mim é muito claro, faz sentido pra ti? Tu queres estar aqui? Ótimo, vamos fazer então um negócio legal. Eu não prometo uma empresa perfeita, porque as pessoas, elas olham pela internet, elas dizem assim, nossa, como é legal trabalhar ali. E eu sempre digo, não desmereça quem tá aqui, não é só festa. É muito difícil trabalhar com a gente. A gente tem um volume de produto, um volume de trabalho, uma demanda bizarra, absurda, tem que ter muita vontade, não pode ter preguiça pra trabalhar com a gente. Tem que ser alguém muito dedicado e determinado de verdade. Mas assim, é um lugar legal pra trabalhar. Então eu mostro assim, ó, é dessa forma. Acho que essa foi também uma grande virada de chave, assim, da minha empresa. É, uma questão dessa questão do líder, ele tem que entender, eu até li uma frase que é o seguinte, ele é amado e odiado na mesma proporção. Exato. E a gente, quando inicia um empreendedorismo, a gente tem o sonho dentro da gente. Então, movido por sonho, a gente quer o quê? Ser amigo de todo mundo, Sim. trazer todo mundo para aquele sonho, para aquela festa, para aquela alegria e para aquele mundo que a gente vive, que a gente aspira. E eu prefiro, eu tenho uma liderança que eu prefiro ser amiga de todo mundo. Não dá. Não tem como. Não tem como. Você vai ser amado e odiado na mesma proporção. Esteja Exato. Preparado para isso. Exato. Né? O prego que mais se destaca é o que mais leva a martelada. Então, entenda isso. E aí, a partir do momento que tu entende isso, que tu assume essa postura de gestora e não só de amiga, com certeza também vira uma chavezinha e o pessoal começa a te enxergar de uma outra forma, né? Eu não sei, assim, se eu me vejo ainda como uma grande gestora. Não é dessa forma que eu me enxergo, tá? Mas eu te vejo como líder. Talvez. Eu acho que como eu falei, né? Eu sou uma pessoa muito em evolução, mas não me vejo dessa forma, sabe, Pri? Eu me vejo, sei lá, como uma vendedora. Siga olhando e dizendo sim, ela é. Meu Deus. A melhor que eu conheço. Não que lindos. tenho grandes atributos pra isso, digamos. É bem modéstia também. Gente, humilde. Olha, eu poderia ficar aqui umas 2-3 horas com vocês, tá? Mas A gente volta. vão voltar com certeza. A gente tem muito ainda a falar sobre essa questão de liderança, de vendas. Mas estamos chegando ao fim do nosso programa. Mas antes da gente terminar, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra vocês, que é a seguinte, eu sempre faço aqui, que é o momento que a gente mexe um pouquinho com os sonhos das pessoas. Se vocês tivessem o poder de entregar uma cartinha escrita à mão pra todos os empreendedores que chegassem em todas as línguas aí do mundo, qual mensagem que vocês entregariam pra essas pessoas que estão começando? Corta aí, vamos pensar, peraí. Eu sei o que eu diria. Pode falar. Eu diria o seguinte, cuida da tua mente. Tu vai passar por problema, não vai ser fácil. E eu acho que, tipo assim, ó, a tua capacidade de levantar e de resolver o problema, ela é o que tu tem de mais valioso no mundo. Porque assim, ó, Pri, tudo que tu pode imaginar de problema, grandes calotes, funcionário que não se compromete, problema com qualidade, Produção. problema com fornecedor, problema com cópia, problema com concorrente, problema com... Enfim, todos os problemas que tu pode imaginar, nesses 15 anos a gente já passou. E eu sinto que às vezes as pessoas, elas olham para um problema e elas perdem tanto tempo enfiada naquele problema que eu acho que é aí que tá o grande gatilho, entende? Porque esse problema, ele vai acontecer. O que vai te diferenciar dos outros é quanto tempo tu vai levar pra dizer assim, tá, beleza, aconteceu. E agora? Sabe? Acho que esse é o grande gatilho. E para as mulheres que estão empreendendo, com toda certeza, não é marketing, é com muita propriedade que eu falo. Cuide da tua imagem. Tua imagem, tá? A Thalita Dalbó fala muito sobre capital visual, acho extremamente inteligente esse termo. Mas cuida da tua comunicação não verbal. Antes de aprender a gravar vídeo, aprenda a falar. Aprenda a usar as palavras corretas. Aprenda a não usar esses termos muito repetitivos da internet. Aprenda a cuidar da tua imagem. Tu falou sobre um ativo que é o ativo mais importante que a gente tem hoje, principalmente no mundo digital. Atenção. O que faz o teu cliente dar a tua atenção? A gente disputa atenção com todas as pessoas o tempo inteiro. Então, assim, o que atrai a atenção do teu cliente? Mulheres,
cuidem de si. Uma mulher bem cuidada, uma mulher que se ama, uma mulher que cuida da sua imagem. Ela é uma esposa melhor, ela é uma mãe melhor, ela é uma empresária melhor, ela é uma líder melhor, ela é mais respeitada. Ai, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa concordar comigo. Mas quem quiser fazer o teste e ver qual é o resultado, depois me conta. Muito bem. Usando um acessório Mariana Amaral vai ficar melhor ainda, né? Melhor ainda, né, gente? Então, já que a Mariana cuidou da mente, a pessoa, acho que realmente é primordial, a pessoa cuidou da mente, tá preparada, vamos pra cima, vamos pra minha cartinha. Pessoas e produtos. Escreveria essas duas palavras dentro da carta e mandaria elas seguirem. Cara, monta um time legal, monta um time com essência, monta um time que vai compactuar com a tua cultura e vão partir para um baita de um produto também. Aí não tem erro. Produto e pessoas, a gente chega onde a gente quiser. Tanto é que hoje, né, graças a Deus, estamos vendendo pro Brasil e pro mundo aí, porque a gente tem pessoas e tem um baita de um produto. Já que a gente está falando de números, né? Hoje são mais de 400 clientes ativos, a gente atende todo o mundo, temos clientes aí no Japão, toda a América do Sul, né? Semana passada, Suíça e Portugal, graças a Deus. Então a gente está fazendo um trabalho aí, história tem que começar a fazer uma aula de línguas. São José. Do bairro Ipiranga para Europa. Ipiranga para o mundo. Gente, com muito orgulho. Eu queria ficar mais aqui. Ó, vocês vão prometer aqui que vocês vão voltar. Mas é claro. Arroba Mari Amaral. Mari Amaral. Mari _ Amaral com 3 L's. E o arroba Mariana Amaral Acessórios. Mariana Amaral Acessórios, que é o da marca. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada eu por ter vindo, pela honra de receber vocês aqui, por acompanhar vocês e a evolução de vocês. Se a gente conseguir fazer diferença aí na vida de pelo menos uma pessoazinha que ouvir aí esse podcast, sem dúvida, nossa missão foi cumprida com sucesso. Mas eu não tenho dúvida que vai fazer sim. Obrigada, Zig. Obrigado, Pri. Uma honra estar aqui hoje. Valeu. Sei que o dia de vocês é extremamente concorrido, mas eu fico muito feliz de recebê-los aqui. Gente, acabamos o nosso Pod Quintas de quinta, amanhã vai ao ar e estamos aqui toda quinta-feira para falar com vocês, para levar voz aos empreendedores desse Brasil. Um beijo e até a próxima.